Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos e nós queremos falar hoje sobre o cristão e o aborto. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais secularizada. E o secularismo ele tem alcançado a sociedade de uma forma muito intensa e sem precedentes. Isso mostra então que nós temos vários desafios éticos, e um dos desafios éticos de grande complexidade é a questão relacionada à vida, ao aborto. Qual é a direção ética que as Escrituras nos oferecem? Nós cremos na revelação bíblica, nós cremos na palavra de Deus e nós cremos nos princípios bíblicos teológicos que nos são apresentados pela revelação bíblica, pela palavra de Deus. Mediante isto, nós podemos então fazer algumas considerações em relação ao aborto que devem ser consideradas mediante essa questão ética. Primeiro, a vida é um dom de Deus. O homem foi criado para viver em resposta aos planos e aos atos anteriores de Deus. A vida, então, portanto, ela é algo essencial. O homem é dotado daquele elemento misterioso que nós chamamos de vida. Essa vida, segundo o texto que nós lemos, inclusive o Salmo 139, por vários momentos, o versículo 13, o versículo 16, nos mostra então que a existência, a vida veio à existência por um ato que compartilha os poderes criativos do próprio Deus. É claro que existem discussões sobre o momento exato em que a vida é incipiente, ela se torna humana, em termos de potencialidades, mas geralmente há concordância de que a vida se inicia quando ocorre a fertilização. Pensa-se que a origem da vida humana individual estabelece no tempo do blastocisto, que ocorre cerca de uma semana após essa fertilização. Nós temos alguns textos na Bíblia que mostram isto, que mostram, por exemplo, que o ser humano ele já é uma vida dentro do ventre materno. Êxodo 21, versículo 22 a 24, indicam que a vida dentro do ventre deve ser vista em termos de um ser pessoal. Em Jeremias 1,5, fala da consagração do profeta antes que fosse nascido. Em Lucas capítulo 1, versículo 41, o evangelista descreve como a criança, ainda não nascida, dentro do ventre de Isabel, saltou de alegria com a saudação de Maria. Esses textos, então, bíblicos, mostram a criança do ponto de vista de um ser pessoal. O segundo elemento que nós queremos trazer à consideração, à reflexão, é que os seres humanos foram criados para a vida eterna. A vida nascente tem valor especial diante de Deus. Deus projetou cada ser humano para herdar a vida eterna. Salmo 139, 16, 1 Timóteo 2, o versículo 4. Nós temos vários textos bíblicos que mostram que o ser humano ele foi criado para a vida eterna. Isso é de uma importância muito grande, numa época em que se faz grande esforço, até mesmo dentro dos círculos eclesiásticos, para remover a consideração de tudo aquilo que de alguma forma se vê ou se considera do que é transcendente. A vida humana ela é transcendente. No sentido formal, a vida ela permanece num relacionamento duradouro com o Criador, cuja vontade é que suas criaturas vivam em sua presença, tanto agora quanto sempre. Este é o projeto de Deus. Então, o início da vida humana não pode, portanto, ser ceifado a bel prazer, sem o risco de desobedecer e também distorcer o intento de Deus. Ao mesmo tempo, a vida iniciante não goza da existência independente, é totalmente dependente da vida materna que a cerca e sustém.
Outro ponto a ser considerado é que a vida humana foi criada para a realização. A questão da realização é um fator que deve pesar na decisão correta em relação ao aborto. Atingir uma vida mais plena, porém, não provém de uma preocupação com a conveniência ou prazer egocêntrico. Não desejar a maternidade não é justificativa suficiente para se tomar a decisão de fazer um aborto. A realização muitas vezes ocorre no sacrifício em favor de outro ser humano e também na confiança em Deus, para quem nenhum preço foi alto demais. Inclusive, ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. A possibilidade ou até mesmo a probabilidade de que uma criança que ainda vai nascer seja um fardo financeiro também não é razão suficiente para se escolher abortar uma vida incipiente. Até mesmo grandes considerações psiquiátricas em si mesmas não oferecem base justificável para uma decisão quanto ao aborto. Claro que casos de estupro, de incesto, criam problemas especiais que devem receber aconselhamento pastoral, devem receber orientação e devem ser considerados como um caso específico. Em terceiro lugar, a vida e a morte pertencem à alçada de Deus. A Bíblia diz em Atos 17:31 que é nele que nós movemos, existimos e respiramos. Portanto, a vida, ela é um dom de Deus. A vida nos foi concedida por Deus. Se a vida nos foi concedida por Deus, só Ele tem, portanto, o direito de tirá-la. Se somente Ele tem o direito condições, o poder de dar a vida para uma pessoa, então somente Ele também tem o direito de tirá-la. Nenhuma pessoa, então, tem o direito de extinguir a vida humana por decisão própria, tomada sem levar em conta os preceitos gerais que expressam a vontade de Deus. O mandamento não matarás foi dado especificamente para proibir o assassinato, ou seja, matar com ódio, malícia e predisposição. Não seria próprio, portanto, fazer uma aplicação direta deste mandamento para todo o ato de aborto, já que pode ser que não haja ódio ou malícia em um dado caso. No entanto, contudo, deve ser levado em conta que a vida veio à existência por um ato especial da criação de Deus. E nenhum dom que ele dá será rejeitado ou destruído impunemente. Qualquer decisão quanto ao aborto deve seriamente levar isso em consideração. É claro que existem casos em que deve ser considerado especificamente. Nesse vídeo não é possível nós abordarmos todos os casos específicos. Nós estamos abordando questões gerais em relação a uma ética do aborto. É claro que existem abortos por razões, por exemplo, terapêuticas, quando um caso nítido de tirar a vida do neném não nascido ou deixar a mãe morrer. Às vezes há situações assim que se exige um aborto. Uma vida real, a mãe, é de mais valor intrínseco do que uma vida em potencial, que é o nenê não nascido. A mãe é um ser humano plenamente desenvolvido. O bebê é um ser humano não desenvolvido. E um ser humano realmente desenvolvido é melhor do que um que tem o potencial para a plena humanidade, mas ainda não se desenvolveu. Esse é um caso específico que deve ser considerado. Nós temos outros casos específicos, aborto por razões eugênicas. Há situações que o bebê poderá nascer em condições subhumanas. É claro que não devemos confundir condição subhumana com, às vezes, uma deformação. Uma pessoa, um indivíduo, um bebê, um ser humano retardado, ele é humano. Mesmo deformado, mesmo retardado, ele é humano. Mas há casos em que poderá nascer em condições subhumanas. Então essas razões eugênicas, elas devem ser consideradas. Existe também, às vezes, o aborto na concepção sem consentimento. Casos de estupro, incesto e questões assim. Todos esses casos
eles devem ser considerados especificamente, devem ser considerados em avaliação, em conversas, em aconselhamento, inclusive pastoral. Bem, mas o aborto não é justificável depois que ele se tornou viável, depois de uma viabilidade, já está tudo certo para ele nascer, o nascimento é possível, então esse aborto não deve acontecer. Casos de crianças não desejadas também, o aborto não deve acontecer simplesmente porque a mãe não deseja o bebê, a questão de um capricho, um desejo pessoal. A questão também do controle da população também não é justificável. Nós devemos considerar, existem outros métodos a ser utilizados, né? Como a esterilização, que é um método que pode ser utilizado como controle populacional e não, portanto, o aborto. Enfim, questões também até mesmo de deformação prevista. Isso deve-se evitar e alguns casos às vezes não acontece como se estava previsto. Bem, então em linhas gerais, esta é uma ética do aborto. E as pessoas que já praticaram o aborto, como é que se deve verificar, se deve tratar essa questão? Onde houve erro de julgamento e quando houver arrependimento, os cristãos eles devem continuar a viver e a servir com a plena segurança do perdão. Contudo, a disposição permanente do perdão divino sofre flagrante abuso quando é considerado como um direito e usado como base para a violação dos princípios relacionados com a criação e a preservação da vida iniciante. Então, se alguém cometeu um aborto, ele pode buscar o perdão de Deus. Se ele demonstrar sincero arrependimento, ele poderá ser perdoado por Deus e nós, inclusive, como igreja, devemos estar dispostos também a oferecer o perdão. Bem, que nós possamos então considerar estes aspectos relacionados ao aborto e possamos desenvolver nitidamente uma ética do aborto, conforme nos é revelado pelas Escrituras, pela Palavra de Deus e pelos planos e os propósitos de Deus que são revelados na sua palavra quanto à vida humana. O Deus criador de todas as coisas, ele nos revelou através das Escrituras o seu plano, o seu propósito, a sua vontade, inclusive o seu plano e o seu propósito também acerca da vida humana, acerca da existência humana, do princípio da vida humana, do propósitos da vida humana, do destino inclusive da vida humana, e portanto Deus ele está plenamente habilitado a nos dar a sua direção ética através da sua palavra. Que nós como cristãos possamos viver conforme os ideais da palavra de Deus e dos propósitos dele estabelecidos na sua palavra, desenvolvendo assim uma ética cristã acerca do aborto. Que Deus nos abençoe.